Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Fizemos um resumo da reunião de quarta-feira, dia 13/10/2021. O irmão trouxe um esclarecimento, que na página 212 da Bíblia Yau-Shalom, no rodapé, no item A, está escrito expressão semítica do favor a Yau. O nome Yau, invocado 3 vezes, garante a Israel a presença de Yau que protege. E isso é o comentário do teólogo. Porém, antes de ver isso na Bíblia, nós de Filadélfia já invocamos 3 vezes, porque 3 vezes é o número que os homens de Israel iam a Yau-Shalom se apresentar diante de Yau, 3 vezes no ano. Em Deuteronômio 22:22 diz: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Deste modo, extirparás o mal de Israel. E isso é uma lei. Quando aquela passagem que diz: atira a primeira pedra quem nunca pecou, do Evangelho Anátema de João, se acha que era único sem pecado, ele teria que ser o primeiro a tirar a pedra. Se não fizesse, ele seria pecador, porque a lei tem que se cumprir. E isso é malícia, é maldade. Por quê? E como ele, Yahshua, é israelita, ele é um observador da lei e ele cumpre conforme o escrito da lei. E se a mulher foi pega em flagrante delito, tinha que ser apedrejada, era a lei. E se atira a primeira pedra quem nunca pecou, ele seria obrigado a jogar a primeira pedra. E essa passagem não está no livro de Lucas. E se isso tivesse acontecido, ele teria que cumprir a lei para que ele fosse o cordeiro sem mácula e sem mancha. E essa passagem está querendo jogar nele culpa e erro. Ele tinha que cumprir a lei até que tivesse o derramar do sangue dele. Porque depois do derramar do sangue dele, o sangue dele cobre o pecador. Enquanto o sangue não fosse derramado, a lei estava prevalecendo ainda, mostrando que aquela passagem que está no livro de João é maligna e maldosa e que engana todo mundo. E isso não está em Lucas, porque isso nunca aconteceu. E isso refuta novamente o Evangelho Anátema de João. Lembrando que em Gênesis 6 mostra que há 3 tipos de sementes na terra, e isso está acontecendo agora. E essas sementes são os filhos de Adão, os filhos de Yahshua e os filhos da serpente, que são os híbridos, porque eles são mistura. Adão deu o nome de Eva porque ela era a mãe de todos os seres humanos. Ela era a mãe de todos os seres humanos, mas Adão não era pai de todos os seres humanos, porque ele era pai da descendência de Sete, sendo que Caim era contado sendo uma outra descendência, a descendência da serpente. Em Judas 1,6 diz: enquanto aos anjos que não conservaram sua primazia, sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, guardou os presos em cadeias eternas, sobre as trevas, para o julgamento do grande dia. Aí no 7 fala: de modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, por se terem prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, foram postas como exemplo, ficando sujeitas ao castigo do fogo eterno. Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas quiseram se unir a seres de natureza diferente em ato sexual, e esses seres são as 2 testemunhas que foram enviadas até lá para verem se o pecado deles era tão grande quanto se ouvia falar. Eles foram lá para testemunhar, para condenar. Porque na lei diz que para condenar alguém precisa de 2 ou 3 testemunhas. E isso está em Deuteronômio 19:15. E essas 2 testemunhas são anjos de Yau, filhos de Yahshua, seres celestiais. E Mical que enviou esses 2 anjos, essas 2 testemunhas. Mical encontra com Abraão. E é Mical porque ele é mestre de obras, aquele que põe a mão na massa, que faz a lida com os seres humanos. E ele é a semelhança de Yahshua. E essa passagem das 2 testemunhas está em Gênesis 18, do 17 ao 33.
Lembrando que os habitantes de Sodoma e Gomorra procuraram unir-se a eles. Tinha intenção, um desejo de se unir a eles, porque esses habitantes já estavam prostituídos. Isso já era uma prática daqueles moradores ali. Toda vez que aparecia um visitante, eles queriam abusar deles. Lembrando que Ló ofereceu as suas filhas virgens, mas eles negaram. Eles não queriam unir-se a seres da mesma natureza, mas queria se unir a seres de natureza diferente. Queria unir-se àqueles dois anjos. Porque internamente eles já estavam prostituídos, mas o ato nunca chegou a acontecer porque os anjos cegaram aqueles homens. E isso está em Gênesis 19. E esses dois anjos, as duas testemunhas enviadas por Mical, ficaram na praça da cidade. E Ló foi lá até eles na praça, fazendo um link com Apocalipse 11, que fala que as duas testemunhas, que virão agora no final dos tempos, serão mortas na praça da grande cidade, que espiritualmente é chamada de Sodoma e Egito, que também Yahshua foi morto, se referindo a Yahshalã, mas que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. E esses dois anjos são os mesmos que visitaram Ló e agora voltam no final dos tempos para profetizar. E eles são Alial e Macha, Elias e Moisés. E é assim que as escrituras conversam. E quando fala dos anjos que perderam a primogenitura, guardou os presos sobre as trevas para o julgamento do grande dia, e esse julgamento não é eles serem julgados, porque eles já foram condenados, mas eles vão ser usados para julgar. Em Joel 2:1 diz: Tocai a trombeta em Sião, dai alarme em minha montanha santa. Faz um link com Apocalipse 14:15, que diz: Nisto, outro anjo saiu do templo, e esse anjo é Mical, gritando em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem, e esse sentado sobre a nuvem é ao forte e valente, e ele está reinando, dizendo: Lança tua foice e ceifa. Porque Yaush agora é Iau forte e valente. E Mical, que recebeu as vestes de seu pai, também recebeu o nome de Yausha e se torna o sacrifício perpétuo, que o céu e nem a terra pode esquecer. E Yausha, que agora é referido como Iau, pode ser adorado. Por isso que ele recebeu o nome de Iau forte e valente, para ser adorado. Mical, né, que agora é referido como Yausha, também ele sai do templo porque é sumo sacerdote no lugar de seu pai, que agora reina, porque Yausha era sumo sacerdote desde a antiguidade. E isso está em Hebreus 7, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora é Mical que recebe o nome de Yausha para levar a memória do seu pai para sempre e se torna também sumo sacerdote. E ali sai do templo e grita em alta voz para o papai e ao filho, que está sentado na nuvem, na montanha santa, nas alturas. Por isso ele é o Altíssimo. E ele grita porque é trombeta, que linka com Joel capítulo 2, que diz: Tocai a trombeta em Sião, dai alarme em minha montanha santa. Tremam todos os habitantes da terra, porque está chegando o dia de Iau. Sim, está próximo. Lá em Joel 2:2 fala da invasão dos gafanhotos. Invasão dos gafanhotos. Lá fala, né? Diante dele o fogo devora, atrás dele a chama consome. Antes dele a terra era como um jardim de Éden. Depois dele será um deserto desolado. Nada lhe escapa. Seu aspecto é como o de cavalos, galopam como ginetes, cavalos de guerra, e como um ruído de carros de guerra, que saltam sobre os cumes das montanhas. Aí no 7 diz: Como herói eles avançam, como guerreiros escalam a muralha, cada qual segue o seu caminho, sem se afastar de sua rota. Ninguém empurra o seu vizinho, cada qual segue a sua via. Por entre os dardos eles se lançam, sem romper a fila, assaltam a cidade, correm sobre a muralha, escalam as casas e entram como ladrões pelas janelas. E esses são aqueles anjos que perderam a primogenitura e foram soltos para atormentar seus irmãos que estão na terra e não quiseram ser selados e seguiram na terra o antimachia. Porque quando os filhos de Yahshua foram tirados dessa terra, a terra será assolada por essas criaturas. E isso está em Apocalipse 9:1, que diz: E o quinto anjo tocou, Shaupau,
Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Essa estrela é Mical, a estrela que caiu, mas que no final dos tempos se levanta. Ele se levanta para voltar para o céu. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Linka com Apocalipse 1,17, que diz: ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Aqui é Yohana, João falando. Ele, porém, né, Mical, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aqui é Mical, porque em Apocalipse 1 diz que a revelação de Yahshua, Yahweh lhe concedeu para que ele, Yahshua, né, mostrasse a seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. E diz, ele, né, Yahshua, a manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado ao seu servo Yohana, João. Lembrando que Papai Yahshua, depois de cumprir sua missão na terra, está sentado à destra de Yahweh soberano, lá no trono de Yahweh soberano. Recebeu o nome de Yahweh forte e valente e está na luz inacessível. E ele vai ficar lá, ele não sai de lá, até que os seus inimigos estejam derrotados. Isso fala lá em Salmos 110:1. Ele está lá esperando que Satanás e os seus demônios sejam lançados pelo escabelo dos seus pés. Isso está em Isaías 66:1. Aí, continuando em Apocalipse 1,17, Yohana diz: ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, Mical, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo. Esteve morto porque ele estava em Sarde, nas denominações, que tem fama de estar vivo, mas está morto. Isso está em Apocalipse 3:1. Pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do abismo, mostrando ele tem a chave. E quando fala que ele é o primeiro, é porque ele é o primogênito dos filhos de Yahshua, e o último, porque ele é o último Adão. Em 1 Coríntios 15:40 fala, ele é o anjo que dá a vida. Em Apocalipse 9:1, é o mesmo anjo, ele tem a chave do poço do abismo, é a estrela, e ela abriu o poço do abismo, e dali subiu uma fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço, e da fumaça saíram gafanhotos pela terra, linkando lá com Joel, dos gafanhotos, dotados de poder semelhante a dos escorpiões da terra. Disseram-lhes, porém, que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Yahweh sobre a fronte, mostrando que esses que não tiveram o selo, eles eram obrigados a ter o selo, mas eles recusaram ser selados, porque aqueles que foram selados já subiram, ficando na terra os que recusaram o selo, recusaram a mensagem. Agora, esse mesmo anjo que estava com seu pequeno exército selando os filhos de Alxa, ele volta quando São Paulo, o quinto anjo, toca a quinta trombeta, que é a estrela que havia caído sobre a terra no passado. E se levantou Mical, depois que está falando lá em Daniel 12, se levantou Mical, o grande príncipe. Agora ele voltou e ele tem a chave do abismo e do inferno. E ele é o anjo que foi enviado por Yahshua. E não é Yahshua, porque Yahshua está na luz inacessível. Ele não vai sair de lá. Ele só sai de lá para poder sentar no trono dele, nos lugares celestiais. Lembrando que Mical é o mestre de obras, ele que faz o trabalho braçal para que o pai dele reine. Em Apocalipse 9:3 diz: e da fumaça saíram gafanhotos pela terra, dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Disseram-lhes que não danificasse a vegetação da terra, nem o que estivesse verde, e as árvores, mas somente os homens que não tivessem o selo de Iau sobre a fronte. Não de matá-los, mas de atormentá-los durante 5 meses, com tormento semelhante ao de escorpiões, quando fere um homem. E são 5 meses, que são 150 dias do calendário hebraico, e remete ao tempo que Noé e sua família e animais estavam dentro da arca, protegidos do dilúvio. Aí, continuando, naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E em 2 Crônicas 10:13, mostra que na antiguidade, quando se queria punir alguém severamente, se punia com escorpiões, com as picadas dos escorpiões.
Aí em Apocalipse 9:7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para uma batalha, linkando com Joel. Sobre sua cabeça parecia haver coroas de ouro. Eles tinham coroa, já não tem mais, perderam. Por isso que em Filadélfia fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E suas faces eram faces humanas. Tinham cabelos semelhante ao cabelo de mulheres e dentes como os de leão. Tinha couraças como de ferro e o ruído de suas asas eram como o ruído de carros com muitos cavalos correndo para um combate. Lembrando que os anjos, filhos de Alxa, não têm asas. Quem tem asas é querubim. Porque em Ezequiel 10:5 mostra a visão de um querubim e lá fala ruídos das asas dos querubins. Eram ainda providos de caudas semelhantes à dos escorpiões, com ferrões. Nas caudas estava o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Como rei, tinham sobre si o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. E em Lucas 10:17 diz: os 72 discípulos voltaram com alegria, dizendo: Mestre, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhe disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E isso ainda vai se cumprir. Está em Isaías 14, quando Satanás foi lançado junto com seus demônios por terra, por escabelos dos pés de Iá, o filho. Aí no 19 fala: eis que vos dei o poder, esse Papai Elcha falando, eis que vos dei o poder de pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Isso é Papai Elcha falando, aqui mostrando 2 tipos de demônios, escorpiões e serpentes. A serpente tem o poder de matar, e os escorpiões de causar dor. Em Levítico 19:19 diz: guardarei os meus estatutos. Não cruzarás 2 animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes. E não usarás veste de 2 espécies de tecido. E isso é uma lei de Israel. Isso é para evitar o híbrido. Porque o híbrido é abominação para Iau. Não é a vontade de Iau. Por isso que em Judas 1:7 diz que de modo semelhante Sodoma e Gomorra, por terem se prostituído, procurando unir-se a seres de natureza diferente, por isso que em 1 Coríntios 6,16 diz: não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está escrito: serão 2 em uma só carne. Aqueles seres são misturas, são híbridos, são filhos de Alxa misturado com querubins, são híbridos. E essa é a vontade de Satanás, fazer híbridos. Por isso tem aspecto de querubim e de ser humano. Lembrando que nós condenamos o Evangelho de Mateus por falar em semear 2 sementes de espécies diferentes no campo e deixar crescer junto. O Evangelho de Lucas não tem essa parábola, porque é proibido, é contra a lei. Em Apocalipse 9:7 mostra a aparência deles, né, dos gafanhotos com asas de querubins e rostos humanos, né? Cabelos semelhantes de mulheres, lembrando que mostrando ali que filhas de Alxa também entraram na prostituição, dentes de leão, lembrando a face de um querubim, que tem uma face de leão, e cauda de escorpiões, que é uma casta de demônios, se tornaram seres terríveis, né? Uma mistura, por isso é híbrido. Parecia haver coroa de ouro na cabeça, parecia. Eles tiveram e não tem mais, perderam a coroa, mostrando que esses se uniram à caça de demônios e escorpiões. Por isso está escrito: serão 2 em uma só carne. E eles são libertos por 5 meses para perseguir e atormentar os filhos de Alxa, que não aceitaram o selo. Porque eram 144 mil e foram divididos em 3 partes. A primeira parte seguiu Lúcifer lá em cima, e são estes, porque imediatamente eles foram lançados no abismo, foram trancafiados para esse dia aí do julgamento, deles fazer esse julgamento contra os irmãos dele que perderam a coroa na terra, seguindo Emanuel. E eles se uniram e por isso tem esse aspecto horrível, viraram seres híbridos, e isso é proibido. Em Apocalipse 9:13, lembrando da casta de demônios, que o primeiro
causa dor, que são os escorpiões, e o segundo mata, que são a serpente. Aí no 9, Apocalipse 9:13, o sexto anjo tocou. E o sexto anjo é o mesmo que havia caído na terra e se levantou, é Mical. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. E esse aqui é Gabriel, que assiste diante de Al, colocado diante de Al. E dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, né, que é Mical, porque Mical é a trombeta de Al. Ele dizia ao sexto anjo: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates, porque Mical é que tem a chave para libertar e trancafiar. Isso está em Apocalipse 3:7. E esses 4 anjos que estão presos pela ordem de Mical. Ele deu a ordem em Apocalipse 7: não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Ial. Ele dizia ao sexto anjo, né, que esse aqui é Gabriel, dizia ao sexto anjo: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates, os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia, o mês e o ano. Foram então libertos para matar a terça parte dos homens. E esses 4 anjos é o anjo da morte, o antimachia, que tem o poder para matar. Linka com Lucas, que fala: eis que lhe dou autoridade para pisar serpente e escorpiões, mostrando essas 2 castas de demônios diferentes, uma com poder para atormentar e a outra para matar. E quando fala que foram libertos para matar a terça parte dos homens, linka com Zacarias 13, aquela parte que não foram selados e foram libertos pela ordem de Mical, que são aqueles filhos de Alxa, que primeiro foi atormentado e depois foram mortos pelo anjo da morte, o antimachia Emanuel. Aí continuando, o número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem o seu número. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto, vestiam couraças de fogo. E esses aqui estavam no céu, eles foram expulsos de lá e lançados sobre a terra. Lembrando da batalha no céu, Mical e os seus anjos derrotaram Satanás e os seus anjos, e eles foram lançados sobre a terra. Apocalipse 12:7. Aqui mostrando 144 mil, derrotando e mandando por terra os 200 milhões, o exército de Satanás, que representa a antiga aliança, eles entrando na terra prometida. E lá viram gigantes, que está isso em Números 13, 32, 33. Eles são gigantes e estão em maior número e estão bem armados. E os israelitas não tinham armadura, porque a armadura dos israelitas é a armadura de Ial. Efésios 6:12 diz: pois o nosso combate não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais, mas que serão lançados por terra. Aí, continuando no 17, ele fala: na minha visão do exército antimachia, né? Os cavalos e os cavaleiros tinham este aspecto, vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A terça parte dos homens foi morta por causa destes 3 flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Lembrando de Sobna, que é a representação de Satanás, de Isaías 22, que diz: a vergonha da casa de seu mestre, com seus carros suntuosos, a representação de Satanás e seu exército, que será lançada por terra, mostrando como essa batalha é desproporcional, porém é vencida pelo exército de Mical, que tem a armadura de Ial. E isso é maravilhoso, mais uma palavra de Ial, para a nossa alegria. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Canal Ensinos de Yao e Yalcha, levando a palavra do reino e da justiça para os 4 cantos da terra.